Esta é a passagem de Drake, a rota marítima mais perigosa do mundo que os humanos têm evitado há séculos. Agora, muitas pessoas pensam que o principal objetivo da construção do Canal do Panamá era conectar a costa oeste da América do Norte com a América do Sul e o resto do mundo através de uma rota mais curta. E embora isso seja verdade, não foi a única razão para a construção deste canal. Outra razão significativa para a construção do Canal do Panamá foi que todas as embarcações marítimas queriam evitar esta área de 620 milhas entre a Antártida e o Cabo Horn. Este é o ponto onde o Pacífico, Atlântico e Oceano Sul se encontram. Mas por que esta área é chamada de Passagem de Drake? E o que exatamente acontece aqui que mesmo hoje passar por aqui parece sentir-se enfrentando a morte? Para encontrar essas respostas, precisamos voltar ao século XV, quando um pirata chamado Francis Drake se tornou um símbolo de terror em todo o Oceano Atlântico. Este foi o momento em que os impérios britânico e espanhol tentavam controlar o mundo. Francis não era um pirata comum, em vez disso, ele tinha apoio direto do Império Britânico. Com esse apoio, ele lançaria ataques às cidades africanas, saqueá-las e trazer seu povo como escravos para a Grã-Bretanha. O Império Britânico estava muito satisfeito com Francis, e por esse motivo, decidiu-se enviá-lo para a América do Sul para quebrar o controle do Império Espanhol. O plano era que Francis conquistasse as cidades e vilarejos na costa leste da América do Sul, então entrasse no Estreito de Magalhães e atacasse os vilarejos na costa oeste da América do Sul, gradualmente trazendo todos eles sob controle britânico. Durante essa campanha, ele poderia saquear todas as cidades que quisesse, pois o único interesse do Império Britânico era trazer toda a costa da América do Sul sob controle britânico. Em dezembro de 1577, Drake partiu em sua jornada com 200 pessoas em 5 navios. Em abril, ele havia chegado à Argentina quando uma revolta estourou entre sua tripulação. Drake executou cerca de 40 dos amotinados na Argentina e então continuou sua jornada nos 3 navios restantes. À medida que atravessava o estreito e entrava no Oceano Pacífico, uma tempestade feroz atingiu, fazendo com que os 3 navios perdessem contato visual uns com os outros. A tripulação de um navio presumiu que Drake poderia estar morto e decidiu voltar para a Inglaterra. O segundo navio se separou na tempestade e acabou na Passagem de Drake, onde desapareceu sem deixar vestígios. Drake, seguindo este navio, alcançou as margens da Passagem de Drake. No entanto, ao ver a ferocidade do mar aqui, ele entendeu que avançar significaria apenas a morte. Naquela época, ninguém sabia o que havia além deste ponto porque, naquela época, o mapa mundi não era como o mapa que temos hoje. Drake virou seu navio e navegou em direção à costa oeste da América do Sul, saqueando ao longo da costa oeste até chegar a São Francisco. Ele não pôde retornar à Grã-Bretanha porque tinha medo de que, se voltasse, poderia ficar preso nesta área novamente por engano e talvez não sobrevivesse. É por isso que esta área foi nomeada a Passagem de Drake, porque antes de Drake, nenhum outro navio havia passado por esta parte do mar, e mesmo que alguém o fizesse, provavelmente não sobreviveria para contar a alguém. Drake disse a seus companheiros próximos que acreditava que poderia ver outro mundo além do mar, ou talvez uma ilha onde ninguém nunca tivesse estado antes. A ilha a qual Drake se referia era na verdade a Antártida. Por séculos, os humanos acreditavam que havia um continente aqui. Os antigos gregos o chamavam de Terra Australis Incógnita, significando a Terra do Sul desconhecida. Mas ninguém nunca tinha visto com seus próprios olhos. No século XVII, o explorador britânico Capitão Cook partiu para explorar este continente do Sul. Ele atravessou todo o Oceano Atlântico e entrou no Oceano Sul, mas não viu a Antártida. No caminho de volta, seu navio ficou preso na Passagem de Drake, e ele mal conseguiu escapar com vida. O Capitão Cook nunca mais se aventurou neste mar, embora fosse considerado o maior explorador de sua época. Foi o Capitão Cook quem descobriu a Nova Zelândia, e nós cobrimos esta história neste vídeo. O Capitão Cook escreveu em seu diário que o risco de descobrir este continente do Sul é tão grande que dificilmente alguém se aventuraria até o ponto onde eu cheguei. Agora, você pode se perguntar por que exatamente a Passagem de Drake é tão perigosa? Há outros lugares no mundo onde os oceanos se encontram. Então o que a torna diferente aqui? A Passagem de Drake é essencialmente o ponto onde as águas frias da Antártida encontram as águas quentes dos oceanos Atlântico e Pacífico, e como resultado dessa confluência, o fluxo de água atinge 200 milhões de jardas cúbicas por segundo. Para entender quão significativo é esse fluxo,
Considere este exemplo do rio Amazonas, que é o rio mais poderoso do mundo. No entanto, seu fluxo é 600 vezes menor do que o da passagem de Drake. Devido a esse fluxo meteórico, as ondas oceânicas aqui podem atingir alturas de 60 a 80 pés, o que é extremamente perigoso para qualquer embarcação marítima. Devido à convergência das águas quentes e frias, esta área experimenta frequentes ciclones, e a temperatura aqui pode cair para menos 5 graus Celsius por causa da água vinda da Antártida. Além disso, este ponto é uma das áreas mais remotas do mundo. Abaixo está a Antártida, onde ninguém vive, e acima está um oceano perigoso. Portanto, se o seu navio ficar preso aqui por qualquer chance, significa que você está por sua conta. Reconhecendo esses perigos, no século XVII, o capitão Cook avisou o mundo para abandonar a ideia de descobrir o continente do sul. Mas é da natureza humana que, quando são avisados sobre algo, estão mais inclinados a procurá-lo. E assim aconteceu. À medida que o século XX se aproximava, houve uma loucura por explorações e descobertas por toda a parte. Todos os exploradores agora tinham seus olhos voltados para o Polo Sul. Em 1914, o renomado explorador britânico Ernest Shackleton decidiu explorar a Antártida. Ao atravessar o Oceano Atlântico, quando ele chegou perto da passagem de Drake, as ondas do oceano empurraram seu navio contra uma geleira, e seu navio foi completamente destruído. Ernest e 20 de seus companheiros ficaram presos no gelo. Ernest levou 5 de seus companheiros com ele em um pequeno bote salva-vidas para procurar uma ilha próxima onde pudessem buscar ajuda. Depois de um mês vagando pelo mar, Ernest finalmente chegou à ilha Geórgia do Sul. Ele descreveu as experiências que teve durante este mês nas seguintes palavras: "Esta é a pior e mais perigosa parte dos oceanos do nosso mundo, e chegar a esta ilha é nada menos que um milagre." Ernest também disse que a Antártida é a última grande jornada deixada para o homem. Nos 3 meses seguintes, os companheiros restantes de Ernest foram resgatados em várias tentativas e, milagrosamente, ninguém perdeu a vida. Da mesma forma, em abril de 2012, um empresário brasileiro, João Lara, estava passando por aqui em seu navio de cruzeiro de luxo com 4 pessoas para fazer um filme documentário quando, de repente, uma tempestade atingiu, e ondas de 100 pés de altura levantaram o navio e o lançaram contra o gelo antártico. Felizmente, o rádio do navio estava funcionando, e eles enviaram imediatamente um apelo de resgate para o Chile, mas o tempo estava tão ruim que levou 4 dias para a equipe de resgate chilena chegar lá, e todos foram finalmente resgatados com grande dificuldade. Nos últimos 10 anos, muitos incidentes como esses ocorreram aqui. Embora com o advento dos modernos navios marítimos, acidentes como aqueles dos tempos antigos tenham diminuído, ainda assim, todas as embarcações marítimas hesitam em passar por aqui, e preferem seguir a rota estreita do Estreito de Magalhães em vez da passagem de Drake. Mesmo que o tempo no Estreito de Magalhães também seja muito imprevisível. Às vezes, a neblina se instala, às vezes ventos fortes sopram e o clima fica muito frio. Mas ainda assim, em comparação com a passagem de Drake, essa rota é considerada segura. Antes da construção do Canal do Panamá, todos os navios comerciais costumavam ir para o oeste da América do Sul e América do Norte por meio dessa rota. Então, após a abertura do Canal do Panamá, essa rota foi quase abandonada. No entanto, essa rota está se tornando movimentada novamente porque o Canal do Panamá está em perigo. Em breve faremos um vídeo sobre isso para destacar o que colocou o futuro do Canal do Panamá em risco. A passagem de Drake é uma das áreas proibidas em nosso mundo. Mas esse espaço também é muito importante para o nosso mundo porque é o ponto de onde toda a água do gelo da Antártida vai para outros oceanos do mundo. Esta passagem de Drake também é um exemplo de quão impotentes estamos diante da natureza, apesar do avanço da tecnologia. Se você gostou deste vídeo, por favor, inscreva-se no canal. Pode ser algo pequeno para você, mas nos dá muita motivação. Fique ligado para o próximo vídeo com outro tópico interessante. Cuide-se!